Eu sei que você tá louco pra começar a desenhar, mas abaixa esse lápis aí e vamos começar do começo. Eu vou começar esse vídeo cobrando a tarefinha que eu passei pra vocês lá no primeiro vídeo dessa série, que foi a introdução, que saiu mês passado, que eu pedi pra vocês sentarem, pegarem um papel e escreverem qual é a sua ideia. Se você não escreveu, pausa esse vídeo aí agora, senta e escreve, eu vou ficar aqui esperando. Mas se você já escreveu a sua ideia, vambora, que o vídeo de hoje a gente vai discutir ideia, saber quais são os tipos de ideia e como pegar essa ideia e transformar no argumento que vai ser a base da sua história. Basicamente, o que a gente vai tratar nesse vídeo vai ser sobre ideia geral, ideia específica, desenvolvimento de ideia e argumento. Eu vou explicar o que é cada um deles e explicar qual a importância de cada um para a história. Começando pelas ideias. Ideia nada mais é alguma coisa que você já sabe a respeito da sua história. Alguma coisa que você já pensou, já decidiu e você sabe que aquilo vai para sua história. O que não significa, claro, que você não possa mudar essa ideia e provavelmente ela vai mudar muita coisa no processo de desenvolvimento da história. E a sua ideia inicial, ela pode ser de dois tipos, que é a ideia geral e a ideia específica. Uma ideia para uma história é geral quando ela define o que é a sua história inteira. Uma ideia específica é uma ideia sobre uma coisinha que vai acontecer dentro da sua história. Ela não define tudo, toda a ideia, todo o roteiro, é só uma partezinha. Para diferenciar aqui, eu vou usar o exemplo de Harry Potter. Vamos pensar o que seria uma ideia geral para definir Harry Potter. Um menino infortunado que descobre que não só ele tem poderes mágicos, como ele é uma celebridade dentro do mundo dos magos, e ele vai entrar nesse mundo e vai descobrir que ele tem um papel principal para derrotar o grande vilão do mundo da magia. Agora, uma ideia específica dentro do universo de Harry Potter pode ser, por exemplo, o menino encontra o padrinho dele que foi injustamente acusado de ter matado os pais dele. Isso é um fato que acontece no terceiro livro, ele não define a história inteira, a história não é sobre isso, mas isso acontece. É uma ideia específica dentro da ideia geral do menino infortunado que descobre que tem poderes mágicos. Porém, essa ideia específica que a gente citou aqui, do menino que encontra o padrinho justamente, blá blá blá, ela pode servir como base para a criação de uma história. Ela pode ser uma ideia geral. Você pode fazer uma história muito interessante sobre um menino que encontra o padrinho dele que foi injustamente acusado de ter matado os pais dele. Pode criar um plot incrível sobre isso. Não é o caso da Rowling, mas você pode pegar uma ideia específica, transformar numa ideia geral e criar uma história a partir disso. Vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tive uma ideia, eu quero desenhar uma cena de um monstro indo ao alfaiate. Apesar de ser possível criar uma história a partir disso, um monstro indo no alfaiate, eu acho que seria muito mais interessante isso ser uma cena dentro de uma história maior. E eu posso partir dessa cena e pensar uma história maior. Então, a partir dessa cena, o monstro no alfaiate, eu posso pensar uma história a respeito do monstro que ele quer ser aceito e incluso dentro da sociedade dos humanos. Uma das formas que ele encontra de tentar ser aceito é se vestir bem, então ele vai no alfaiate. Pronto, criei uma ideia geral a partir de uma ideia específica. Então assim, suas ideias específicas, elas são importantes. Então assim, sempre que você tiver qualquer ideia a respeito da sua história, não importa se ela parecer boba, senta e anota. Não pensa que você vai lembrar depois, que você não vai. Eu já perdi tantas ideias boas que eu pensei, não, depois eu vou lembrar, e não escrevi e eu esqueci completamente. Eu perdi ideias ótimas que eu podia ter usado em tantas coisas. Então assim, sempre anotem. Pega um caderninho, como um caderninho pequeno, carrega com você, sempre uma caneta, e sempre que tiver qualquer ideia, escreve, anota, não perca suas ideias, não deixe elas fugirem. Sua ideia específica vai transformar numa ideia geral, que vai ser a base da sua história, mas você pode levar isso para qualquer lugar. Então, você vai precisar fazer um desenvolvimento da sua ideia. Vamos voltar no exemplo do monstro que quer fazer parte da sociedade dos humanos. Eu posso ter esse monstro vindo de qualquer lugar, ele pode ter qualquer motivação para querer participar da sociedade humana, ele pode tentar N coisas para tentar se encaixar e isso pode ter N finais. Você vai sentar e você vai definir o que exatamente vai acontecer na sua história. Então, vamos supor,
o início da minha história. O meu monstro, ele é um alienígena vindo de Saturno. Daí ele chega na Terra e ele se apaixona por uma menina humana. Pronto, ele tem uma motivação pra querer se encaixar na sociedade humana. O meio é mais extenso, ele pode tentar, além de um alfaiate, ele pode tentar ser educado, ele pode tentar salvar pessoas, ele pode tentar várias coisas. Eu vou criar a sequência de tentativas dele pra se encaixar na sociedade humana. E pro final da minha história eu posso pensar que ele salva a menina que ele se apaixona de um relacionamento abusivo com um cara humano e ele é aceito como um ser bom e entra dentro da sociedade dos humanos. Eu peguei aquela ideia, que era uma frase, monstro querendo se encaixar na sociedade humana, e criei uma história a partir disso. Isso é um desenvolvimento de ideia. No último passo dessa estruturação da ideia, a gente vai criar um argumento. Um argumento é um textinho pequeno, vai ter exatamente 4 partes no qual você vai resumir em uma frase o início da sua história, a motivação que leva ao problema da sua história, o meio da sua história e o final dela. Você precisa ter isso claro e você precisa ter a capacidade de resumir isso. Porque se você não tem a capacidade de colocar em uma frase qual é a motivação, o problema da história, qual é o início da história, em uma frase, a sua ideia não está bem estruturada, você precisa pensar melhor nela. O argumento, ele é a base de tudo que você vai fazer daqui pra frente. E não vem com essa história tipo, ai, mas eu não sei o final, eu posso começar a fazer o começo? Não, você precisa ter definido nesse momento o que vai acontecer. Até, você não precisa saber todos os detalhes da história, mas você precisa ter com muita clareza nesse momento o início, o problema, o meio e o final. Gente que começa a escrever história sem saber o que vai acontecer no final sempre dá merda. Ok, agora que a gente já sabe diferenciar ideia, argumento, desenvolvimento, vamos pegar o textinho que você escreveu quando você respondeu a minha pergunta de o que é a sua ideia. Pega esse textinho, lê ele e tenta identificar se o que você tem aí é uma ideia geral, uma ideia específica, um desenvolvimento de ideia ou um argumento. Se o que você tiver for uma ideia específica, você vai ter que ou aceitar essa ideia específica como uma ideia geral, como eu dei no exemplo do Harry Potter, que era uma ideia específica o fato dele conhecer o padrinho dele, mas você pode fazer uma história a respeito do menino que encontra o padrinho dele. Você aceita isso como uma ideia geral ou você faz como a gente fez no exemplo do monstro. A gente vai pegar essa ideia específica e criar uma ideia geral diferente a partir dela. Se o que você tem é uma ideia geral, ou se você acabou de criar a sua ideia geral a partir da sua ideia específica, você vai ter que desenvolver essa ideia, porque uma ideia geral é uma frase curta e você pode levar isso para basicamente qualquer lugar. Então você vai desenvolver, você vai pensar o que vai acontecer exatamente em todas as partes da sua ideia. Se o que você tem é um texto maior, é um desenvolvimento de ideia, a gente vai pegar isso e a gente vai racionalizar todo esse texto que você tem aí para criar um argumento. Lembrando que um argumento é um resumão, é um texto curto, você vai colocar em uma frase cada uma das 4 partes: início, problema, meio e final. Se o que você já tem aí é um argumento, show de bola, vamos lá. Nessa série eu não vou deixar vocês criando sozinhos. Eu vou criar uma história em quadrinhos junto com vocês. Assim, vocês vão ter um exemplo da criação de uma história em quadrinho seguindo todos os passos que eu vou passar nessa série. Eu podia pegar uma das 1000 ideias de história em quadrinhos que eu já tenho, mas todas elas já têm algum grau de desenvolvimento. E eu queria criar a partir do zero junto com vocês. Então, eu entrei na internet, peguei um gerador aleatório de ideias, cliquei lá e peguei a primeira ideia que saiu lá. Se vocês não conhecem os geradores online de ideias, eu peguei um do Spring Hole, o link vai estar na descrição. Eu peguei o de ficção científica. E a frase que saiu em inglês, eu traduzi pra vocês, foi o seguinte: um super-herói cibernético infame rouba uma carga de parte de robôs velhos e descobre o planeta. Isso faz literalmente 0 sentido. Mas ok, é a minha ideia, eu preciso criar algo a partir dessa frase. Eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso inventar o que é um super-herói cibernético, eu posso inventar porque ele é infame, eu posso interpretar o planeta da forma como eu quiser. Então eu sentei, eu pensei e eu cheguei no seguinte desenvolvimento de história. Meu personagem principal, o herói, ele vive no ano de 1116, num futuro... Sabe aquele clichê de futuro mesmo? Carro voador e gente usando
telecomunicação e o caralho A4, assim, aquele mais clichê assim do futuro possível. E ele é um super-herói cibernético. Basicamente, um tipo de justiceiro que vê boatos de crimes e coisas na internet e vai atrás dessas coisas. Só que ele é infame, porque ele só segue pista errada e todas as coisas que ele faz dá errado e ele não é muito bom nisso, acredita em notícias falsas. Um dia, navegando nas profundezas da Deep Web, ele encontra um caso a respeito de roubo de peças de robôs, tráfico de material reciclável, e ele segue uma pista e ele rouba uma carga de peças de robôs velhas. Depois de roubar essa carga, ele investiga coisa e tal, e ele descobre que essa carga tinha como destino um lugar chamado O Planeta. Então ele descobre que o planeta, ele é um lugar desconhecido pelos humanos. É tipo um campo de refugiado para robôs, que desenvolveram inteligência artificial e por opção se esconderam dos humanos, para evitar que eles fossem desligados, porque, obviamente, os humanos têm medo de inteligência artificial. Se você não tem medo de inteligência artificial, você precisa assistir mais filme. Enfim, ele é o primeiro humano a descobrir esse lugar e tal, os robôs no campo de refugiado, eles só querem viver em paz e longe do risco de serem desmontados e reciclados pelos humanos. E, enfim, ele conhece essa galera e ele descobre que tem um cara, que ele é o magnata da indústria da robótica, que tá seguindo as pistas e tá quase descobrindo essa galera lá do planeta, e se ele descobrir, obviamente, ele vai destruir todo mundo, reciclar pra fazer robôs novos pra vender. Além, claro, do fato de que ele é aterrorizado por ideias de inteligência artificial. E o herói, como ele identifica que os robôs eles só querem viver em paz, eles não vão destruir a humanidade, ele toma o lado dos robôs e daí rola mil tretas, a humanidade descobre a inteligência artificial e o caralho A4, mas no final das contas dá tudo certo. O magnata lá, vilãozão, ele é derrotado e os robôs, eles são aceitos como cidadãos da sociedade e todo mundo fica bem. Eu tenho desenvolvimento de história, agora eu preciso pegar isso e eu preciso ver o que é essencial, eu preciso tirar tudo que é floreio aqui, o que é essencial nessa história para criar meu argumento. Texto curto, 4 frases, uma para definir cada um das 4 partes do nosso argumento. Parte 1, início, o nosso herói vive numa sociedade futurista e ele combate crimes que ele vê na internet. Parte 2, problema, durante uma missão, ele descobre que existe inteligência artificial e esse lugar chamado Planeta. Parte 3, o meio, ele descobre que esse magnata tá querendo destruir toda essa galera e ele toma parte e resolve lutar pelos robôs. Parte 4, final, tudo dá certo, o vilão é derrotado e os robôs são aceitos como cidadãos dentro da sociedade humana. Pronto, eu peguei uma frase que não fazia nenhum sentido que eu tirei da internet e transformei num plot e racionalizei isso dentro do argumento. Tendo o nosso argumento pronto, a gente pode partir para a próxima etapa, que vai rolar no próximo vídeo. Enquanto o próximo vídeo não chega, tarefinha pra vocês, eu já falei que todos os vídeos dessa série vai ter tarefinha. Você vai pegar esse seu argumento e você vai fazer uma lista respondendo a seguinte pergunta: sobre quais assuntos a sua história trata? Lista tudo mesmo, assim, sabe? Tipo, se você tá contando uma história medieval, coloca lá a Idade Média. Se você tá falando sobre magia, coloca magia. Se você tá falando sobre mitologia grega, coloca mitologia grega. Vai escrevendo todos os assuntos que a sua história lida. Daqui a 3 semanas a gente vai usar isso aí. Você tem todo esse tempo pra criar essa listinha. Semana que vem a gente volta com a nossa série sobre desenho de rosto. A gente vai aprender sobre os elementos do rosto, olho, nariz, boca, sobrancelha. Vejo vocês lá, um beijo e até a próxima.